Não, o que eu acho assim, vamos lá, sobre a Rússia, eu vou dividir em partes. Sobre a Rússia, democracia por autoritarismo, o Putin também foi eleito, teve eleição lá. Então, assim, o Zelensky foi eleito, o Putin também foi eleito. Se as eleições são legítimas ou não, a gente vai entrar numa discussão aí que a gente está vivendo aqui no Brasil e eu não vou entrar nesse assunto. Mas, enfim, é uma discussão que dá pano para manga. Agora, se você olhar a Rússia nunca foi uma democracia. Nunca houve democracia na Rússia. A Rússia sempre foi império, enfim, autocracias. A Rússia nunca foi. Depois veio a União Soviética, e aí depois da União Soviética caiu, veio o Yeltsin, enfim, entrou o Putin e estamos aí até hoje. Então, assim, democracia, como a gente conhece no Ocidente, a Rússia nunca foi. Então, às vezes eu fico pensando, eu tenho dúvidas se, quando o pessoal fala que o povo russo quer democracia, eu fico com dúvida se realmente o povo russo sente falta disso, de algo que eles nunca tiveram, ou se essa é a visão que o Ocidente vende pra gente, que o povo russo quer uma democracia no estilo liberal americano. Então, isso é dúvida, tá? Estou colocando uma dúvida. Eu não tenho resposta para isso. Mas talvez dúvida. Tenha as duas correntes, né? Talvez. Eu não tenho dúvidas que, obviamente, deve ter pessoas na Rússia que têm um viés pró-ocidental. Hoje em dia, você tem mais acesso à informação, etc. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não sei até que ponto a gente pode dizer que é um anseio do povo russo, assim, como um todo. Enfim. Agora, com relação à democracia em si, o que eu posso dizer é que toda vez que os americanos intervêm em algum lugar, a democracia sempre é o carro-chefe da história, mas a gente sempre acaba descobrindo que por trás disso tinha outros interesses. Então, eu não compro essa ideia de que os americanos estão lá defendendo a democracia da Ucrânia, né? E depois a gente tem aquela visão toda também de que não é de hoje que vários diplomatas, filósofos, políticos, autores, analistas americanos mesmo, que eles vêm alertando isso desde o início, do final da União Soviética, desde o início da década de 90, eles vêm alertando, vêm falando sobre a questão da expansão da OTAN para as proximidades da Rússia, que isso um dia o George Kennan mesmo, que era um cara que fez era o pai da grande política americana de contrapor sempre a Rússia e a União Soviética em qualquer campo. Ele mesmo escreveu que com o fim da União Soviética, ele considerava um erro você expandir a OTAN para mais próximo da fronteira russa, porque um dia ia acontecer o que está acontecendo hoje. Então, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas o fato é que o que o cara disse em 1993, 94, está acontecendo hoje. Então, assim, de novo, eu não tenho respostas, eu estou colocando mais dúvidas, mas eu acho que as coisas não são necessariamente como a imprensa ocidental quer fazer parecer para a gente, né? Eu diria... Desculpa, cortei, comandante. Não, eu ia jogar para você a palavra. Eu acho essa questão russo-ucraniana uma questão complexa, extremamente complexa, gente. Exatamente. Eu vejo algumas coisas que o pessoal coloca aí de uma maneira bem simplista aqui no Brasil, mas é bom você levantar essa questão da democracia lá, Luiz, para o pessoal ver que não é tudo preto no branco. Eu já ouvi falar que a Ucrânia tinha mais de 350 partidos. E que o Zelensky deu uma podada boa em quem era pró-Rússia. Mas um país que tem 350 partidos, para ser uma democracia, está bem longe, né? É uma loucura, na verdade. Aí você já vê, quando tem essa quantidade, que é o que acontece aqui no Brasil. Você tem uma quantidade muito grande de partidos... Com 30 e tantos partidos aqui, já essa baderna que a gente tem, você imagina com 300 e tantos partidos, num país menor e com uma população bem menor. E menos acostumado, né? E menos acostumado com... soviético aí... Exatamente. Mas enfim, Luiz, vou devolver a bola para você. E aí, só para complementar, a própria história de Rússia e Ucrânia, ao longo dos séculos, é um negócio totalmente entrelaçado, né? A própria história da Rússia surgiu em Kiev, que era o Rus de Kiev, migrou, enfim. É um negócio complicado de se analisar, não é simples, não.
É difícil, mas desculpa. Eu queria só fazer um comentário. Eu concordo contigo e tem essa abordagem que a guerra teria sido provocada pela expansão da OTAN em direção aos territórios que a Rússia acreditava serem dela por direito histórico e cultural e tal, e isso poderia ter provocado a guerra. Eu concordo que existe, mas o que eu falo é o seguinte: sempre que eu falo desse ponto, e muitas vezes as pessoas não entendem na rede social ou no próprio Risk, eu sou um jornalista falando, eu não sou um general, eu não sou um estadista. Eu acho que a sociedade evolui. Eu concordo que tinham teóricos da década de 90, da década de 80, que falavam, tem essas zonas de influência, então um país não pode chegar perto do outro porque um é uma potência e o outro não é, então ele tem o direito de atacar. Eu acho que o mundo já evoluiu, eu acho que a gente não tem um país, por ser uma potência, ele não tem o direito de anexar um outro país só porque ele acha que está vindo, que é a OTAN, que é o globalista. Aliás, quem estiver vindo aqui, quem estiver assistindo, isso até aprendi há pouco tempo. Quem for de esquerda vai falar é o imperialismo yankee, quem for de direita vai falar é o globalismo, não sei o quê, mas é tudo a mesma coisa. Vamos culpar os Estados Unidos por tudo. E claro eu só vou fazer uma parte. Mas, eu não acho que o homem evoluiu, não, viu, Luiz? Não acho que o homem evoluiu, não. Mas aí a gente cai no niilismo, né, Cabaia? Se a gente falar, eu sou pragmático, então eu concordo com aquele cara, do teórico da década de 70 e tal. Eu evoluí, eu acho que não deve ser mais aceito que um país alegue, não, eu sou uma potência e eu estou sendo ameaçado por um outro bloco. Então não tem mais isso, não tem que guerrear, não tem que dar tiro um no outro. Tem que resolver na diplomacia, né? Eu respeito esses teóricos, eu acho que eles tinham razão na época lá da Guerra Fria, no final da Guerra Fria, mas a sociedade evoluiu, a sociedade não pode mais permitir que falar, não, a relação entre os países não tem um juiz mundial, a relação entre os países não é de amizade, a relação entre países é entre conveniência. Tudo bem, isso foi verdade lá no século passado, mas se não tiver alguém pressionando para isso mudar, nunca vai mudar. E eu sou dos caras que acham que a gente tem que mudar essa abordagem, que uma invasão russa nunca pode ser justificada por uma questão geopolítica, porque uma outra potência chegou mais perto. Eu sou completamente contrário a isso. Por causa